Bom dia, meu querido irmão em Cristo, abençoado, precioso amigo. Como você está nesse dia, nesse iniciar de mais uma semana? Que Deus te abençoe poderosamente, porque eu espero que tudo esteja bem na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Éder Damasceno e estou chegando com mais uma palavra pastoral baseada no meu devocional de hoje, para abençoar a sua vida, o seu dia, no nome de Jesus. Logo depois da vinheta, eu estou de volta. Eu já quero te pedir, antes de mais nada, antes de nós prosseguirmos aqui, que você deixe aí o seu like. Por favor, nos ajude aí. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito aqui, ó, se inscreve aí no canal, se você ainda não fez, né? E compartilhe essa mensagem. Só você clicar em compartilhar e você enviar para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus contatos, né? Porque se você tem sido abençoado com essas mensagens, você vai ser instrumento de Deus para que outras pessoas também sejam abençoadas, né, ao acessar essa mensagem, em nome de Jesus, amém? Então faça isso, porque isso não custa nada, além de não gastar menos de um minutinho. Em menos de um minuto você deixa o seu like, você se inscreve, você curte e você ainda compartilha o nosso link dessa mensagem. Posso contar com você? Beleza? Ok? Combinado? Maravilha! Então você tem a minha gratidão. O texto de hoje encontra-se no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, que nos diz o seguinte. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é tremenda. Olha só o que diz aqui no livro de Mateus. Olha só, marcado aqui. Olha que maravilha. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus, capítulo 6, verso 22. O tema para a nossa reflexão hoje é nossos olhos, a lâmpada da nossa alma. Se preciso for, use as lentes da fé. Eu tenho aqui esse acessório, com 56 anos, a visão já não está muito boa, então tem hora, para algumas coisas assim mais de perto, eu preciso usar o meu óculos, essa lente aqui. Eu preciso porque senão fica tudo desfocado. A nossa visão espiritual é a mesma coisa. Porque Jesus está nos dizendo nesse texto o poder que há no nosso olhar. Jesus está nos ensinando nesse texto de hoje que a nossa visão espiritual, ela determina a nossa realidade. A sua realidade vai ser de acordo com a sua visão espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quando surgirem os problemas da vida, as circunstâncias adversas, as lutas, né? As guerras, meu Deus, nós temos duas escolhas a fazer. A primeira, olharmos com as lentes do medo, olharmos com as lentes do pessimismo, da desesperança, e como o mundo faz, que o mundo só consegue enxergar, às vezes quando chegam as lutas, os problemas, as dificuldades dessa forma, né? Só consegue ver as dificuldades. Ou nós podemos enxergar, podemos olhar com a lente da fé, quando surgirem as dificuldades, os problemas, como fez Davi. Ele enxergou, quando ele teve que enfrentar o gigante, ele enxergou oportunidade. Ele não enxergou um gigante. Todo o exército de Israel conseguia ver o gigante Golias. Davi não. Davi olhava para Golias e via oportunidades em vez de um gigante. Em todas as nossas batalhas haverá pelo menos 3 perspectivas. 3. A pergunta é, em qual dessas perspectivas eu vou fixar o meu olhar? Eu vou fixar os olhos da fé. Em nossas batalhas, nós teremos as perspectivas, primeiro, da carne. A perspectiva da carne é para nos puxar para baixo, para o negativismo, para o pessimismo, para o derrotismo. Aí tem a perspectiva do inimigo, que sempre vibra quando nós focamos na incredulidade, na dúvida.
porque isso vai ter como reflexo em nossas vidas a frustração, a reclamação, a murmuração, o desânimo. Agora, tem uma terceira perspectiva, e eu vejo que essa é a melhor que tem, a perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, Ele nos diz, tudo coopera para o bem daqueles que me amam. Romanos 8, verso 28. Na perspectiva de Deus, Ele nos diz lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Em outras palavras, eu sempre vou ter contentamento, eu sempre vou ter alegria em qualquer situação, mostrando que a verdadeira força vem de Cristo, não é de mim mesmo, não é de nós mesmos, mas ela vem do Senhor Jesus. Aleluia. Na perspectiva de Deus, Ele nos diz lá em Romanos 8, lá no versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Essas palavras, tudo que eu citei para você aqui, são palavras de Paulo, que ele continua, se você ler todo o capítulo 8 de Romanos, ele continua dizendo, lá no versículo 35, Paulo declara que nenhuma tribulação pode nos afastar do amor de Deus. Seja a tribulação que for, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, na perspectiva de Deus, nós também conseguimos ver Deus nos dizendo lá na carta de 1 João, no capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você quer mais garantia do que essas? Meu Deus do céu! Agora, a exemplo de Davi, permita que Deus te treine para você enfrentar o gigante. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando a exemplo de Davi? Porque Deus, ele teve que treinar Davi primeiro. Davi enfrentou pequenas guerras. Deus estava preparando Davi para enfrentar as grandes guerras. Antes de Davi derrotar Golias, Davi, ele enfrentou um urso e o matou. Ele enfrentou um leão e o matou. 1 Samuel capítulo 17. É isso mesmo. O que parecia um problema era, na verdade, uma preparação para enfrentar lá na frente o gigante. Então, eu desafio você a ajustar nesse dia as suas lentes, sabe? As lentes dos seus olhos espirituais. Se for preciso, comece a usar uma lente. Use uma lente para melhorar aí a sua visão espiritual. Aí você pergunta, como que eu faço isso, pastor? É só você trocar o porquê por para quê. Deus sempre tem um propósito em tudo na sua vida. Um sinal que a nossa visão está desfocada é quando surge, às vezes, aquela pequena guerra, aquela situação e já... Por quê? Por quê? Não é porque, é você ir diante de Deus. Deus, para quê? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está querendo me dizer? Então agarre-se às promessas de Deus para a sua vida. Elas são a sua base. Elas são a sua base. A palavra de Deus diz o que lá em Jeremias 29, versículo 11? Porque eu bem sei os pensamentos, planos que eu tenho para vós, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E por último, eu ainda quero exortar você, tenha fé, tenha esperança e gratidão. Agradeça, mesmo na crise. Agradeça. Por quê? Porque a gratidão, ele é um antídoto contra uma bactéria terrível chamada dúvida, chamada incredulidade. Então, quando você está agradecendo, mesmo na crise, você está cumprindo o que está lá em Hebreus capítulo 11. Você já está vendo, você já consegue enxergar a sua vitória, mesmo que ela ainda não aconteceu, mesmo que você está enfrentando ali aquela crise, mas você, com os olhos da fé, você já consegue enxergar a sua bênção, a sua vitória. Concluo dizendo que Deus, ele não perdeu o controle sobre nada. Então, eu posso te afirmar sem medo de errar, os seus ursos, os seus leões de hoje são para, na verdade, te preparar para você enfrentar o Golias amanhã. Escolha ver como Deus vê, luz, esperança e a certeza de que Ele está no trono. E Ele está no trono não significa que Ele está longe, distante. Não, Ele está conosco todos os dias. Mas Ele está no trono. O que isso quer dizer? Que Ele está em controle. Eu nem gosto de falar que Deus está no controle. Porque aquele que está no controle, ele pode perder aqui, olha. Deus não está no controle, Deus está em controle. Ou seja, Ele não perde nunca o controle. Nunca, nunca, nunca. Amém?
Amém? Se você gostou dessa mensagem, então compartilhe, por favor, deixe o seu like e se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, amém? Acione aí o sininho que aparece aí, porque assim toda vez que eu postar um novo vídeo aqui, né, uma nova mensagem, você será notificado imediatamente, ok? Dá essa força aí para nós, nos ajude a divulgar a palavra de Deus e assim você vai estar me abençoando. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe abundantemente nesse dia, início de mais uma semana, que essa semana seja uma semana abençoada em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima palavra pastoral, se Deus quiser.